Meu nome é Luana Betti, sou coordenadora de Economia Urbana do WRI Brasil no programa de cidades. E esse módulo vou abordar um pouco sobre a infraestrutura urbana sustentável, suas necessidades e seus desafios. O objetivo deste módulo é entender a importância e a urgência de se direcionar as cidades para uma transição de desenvolvimento de baixo carbono, demonstrando qual a necessidade de investimentos para atingir tal trajetória e quais os desafios em termos de financiamento dessa transição que se tem. E o foco de hoje serão os países da América Latina, as cidades nessa localização geográfica. Para isso, o módulo ele vai perpassar 3 perguntas norteadoras. A primeira delas é: por que desenvolvimento urbano sustentável e não outro tipo de desenvolvimento? A segunda pergunta: quanto de investimento urbano sustentável é necessário? E a terceira pergunta é: por que o financiamento disponível não é direcionado em quantidade suficiente para infraestrutura urbana sustentável? A ideia de hoje é perpassar essas 3 perguntas norteadoras. Então vamos para a primeira pergunta. Por que o desenvolvimento urbano sustentável? São mais de 4 bilhões de pessoas vivendo em cidades no mundo atualmente. Isso representa mais da metade da população, cerca de 55%. E está estimado em atingir 70% em 2050. Além disso, as cidades elas são um motor econômico global. São nas cidades em que são produzidas mais de 80% do PIB do planeta. Dada essa concentração de pessoas e dada essa concentração do dinamismo econômico, são as cidades que consomem mais de 2/3 da energia global e respondem por 70% das emissões. Dada essa magnitude, tanto de número de pessoas quanto de consumo de energia e emissões de gases de efeito estufa, as cidades elas estão na linha de frente no combate das mudanças climáticas. Reduzir os impactos oriundos das mudanças do clima dependerá de como as cidades fornecerão essa infraestrutura e serviços urbanos para atender a demanda atual dessa grande população que estão em áreas urbanas, bem como elas vão fornecer essa infraestrutura e serviços para a demanda futura de crescimento populacional que as áreas urbanas vão sofrer. Isso é especialmente relevante nos mercados emergentes, em que vão se concentrar grande parte desse crescimento. Por outro lado, além das cidades elas serem os grandes causadores dessas emissões, as cidades também sofrem bastante com os efeitos das mudanças climáticas. Elas são intensamente atingidas pelos impactos da mudança do clima. Riscos climáticos em áreas urbanas elas estão aumentando, tais como aumento do nível do mar, estresse térmico, chuvas intensas, inundações, deslizamentos de terra, seca, escassez de água e a poluição do ar. Elas têm aumentado e atingem de sobremaneira as cidades, tendo impactos negativos generalizados sobre as pessoas, principalmente em sua saúde, seus meios de subsistência, e principalmente acabam atingindo as economias e ecossistemas presentes nelas. E tal risco ele é essencialmente maior nos países de baixa e média renda, onde existem grandes concentrações de assentamentos informais localizados em áreas vulneráveis. Olhando especificamente para a América Latina, tal impacto em termos de emissões e consumo energético tende a ser ainda maior. A região ela é a segunda região mais urbanizada do mundo, com cerca de 81% de sua população vivendo em áreas urbanas, e com quase 1/3 da região vivendo em cidades emergentes e intermediárias. É estimado que cerca de 90% da população da América Latina estarão vivendo em cidades em 2050. E além disso, espera-se que apenas 198 das maiores cidades latino-americanas irão contribuir com 65% do PIB da região nos próximos 15 anos, o que vai exigir uma adequação e uma ampliação da infraestrutura urbana e de serviços urbanos que atualmente já são considerados insuficientes para atender a demanda da população, o que vai pressionar bastante os investimentos em transporte, habitação, água e saneamento e resíduos sólidos.
Nesse sentido, à medida em que as cidades elas lidam com essas necessidades urbanas que têm aparecido em função do seu crescimento e de seu aumento populacional e também da demanda que vem a partir do seu dinamismo econômico, elas têm a oportunidade de suprir tal demanda com infraestruturas de baixo carbono e resilientes, tais como transporte de zero ou baixa emissão, habitações sustentáveis e outras, o que pode apoiar a implementação das metas das NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas de cada um dos países latino-americanos, ao mesmo tempo em que direcionam o crescimento econômico local. Segundo estimativas do Banco Mundial, construir infraestrutura mais resiliente, ou seja, construir uma infraestrutura mais sustentável, em especial em países de baixa e média renda, traz $4 de benefícios sociais e econômicos para cada $1 investido. Então, do momento em que a gente tem essas necessidades, tem essa grande pressão nas áreas urbanas, em especial na América Latina, e a gente direciona esses investimentos para suprir essa demanda, para infraestruturas que promovam a mitigação e a adaptação do clima, traz muitos benefícios, tanto sociais quanto econômicos quanto ambientais para essas cidades. Dito isso, agora vamos para a nossa segunda pergunta. Quanto de investimento em infraestrutura sustentável em cidades é necessário? Estima-se que existe uma oportunidade de investimento climático em cidades estimados em 30 trilhões, cerca de 30 trilhões de dólares nos países emergentes até 2030. Essa estimativa ela considera os setores de resíduos, energia renovável, água, transporte público, veículos elétricos, habitação e edifícios verdes. Essa estimativa ela leva em consideração o atingimento das metas das contribuições nacionalmente determinadas dos países. A maior parte desses investimentos nos países emergentes, dessa oportunidade de investimento, ela vem nos setores de habitação e edificações sustentáveis, bem como nos setores de mobilidade, principalmente transporte público e veículos elétricos. Na América Latina, especificamente, essa oportunidade ela gira em torno de 5 trilhões, tendo a sua grande parte concentrada nos setores de habitação e edificações sustentáveis e transportes. A maior parte desse valor ela ocorre em habitação, cerca de 4,1 trilhões. Dada a rápida urbanização que a região está sofrendo e sofreu, as cidades enfrentam pressões habitacionais, tendo 1/4 de sua população urbana vivendo em favelas. Em seguida, estima-se quase 395 bilhões para o setor de transportes nas cidades da região até 2030, o que inclui veículos elétricos e a mudança modal para um transporte público e não motorizado. Dito isso, a gente parte para a terceira pergunta. Por que o financiamento disponível não é direcionado em quantidade suficiente para a infraestrutura urbana sustentável? A gente viu lá na pergunta 1 o tamanho dessa urgência e o tamanho dessa necessidade, o tamanho dessa demanda, né? E na pergunta 2, a gente viu o tamanho dessa oportunidade de investimentos ao suprir essa demanda, que ele atinge cerca de 30 trilhões, né? E ao mesmo tempo teria a oportunidade de suprir essa demanda e ao mesmo tempo levar as cidades a um desenvolvimento que promove a mitigação das mudanças climáticas e a sua adaptação, né? Mas o financiamento ele se impõe como uma barreira a ser superada. Grande parte dos investimentos eles têm sido feitos pelo setor público, no que tange infraestrutura, em especial infraestrutura que envolve quesitos de sustentabilidade. Portanto, o recurso ele vem basicamente de impostos, de taxa, de transferências. De 2000 a 2016, no mundo, os governos locais, ou seja, governos municipais, estaduais ou provinciais, eles foram responsáveis por cerca de 64% dos investimentos ambientais e climáticos feitos nesse período. Apesar disso, em função das crises fiscais dos governos locais, em especial na América Latina,
tais recursos não têm sido suficientes para atender a demanda referida anteriormente, que a gente menciona na pergunta 1. Embora algumas cidades elas possam obter financiamento por meio de endividamento através de títulos públicos ou empréstimos, outras cidades muitas vezes têm restrições legais para fazer isso e também tem a ausência de saúde fiscal para acessar tais formas de financiamento, sendo necessárias atrair o setor privado. Contudo, infraestrutura sustentável e infraestrutura urbana apresentam características que dificultam tanto a alocação do recurso escasso do setor público, né, como também desencorajam o setor privado. Alguns deles, passar rapidamente, como os custos e riscos relativos mais altos, porque em geral esse tipo de investimento ele é inovador, ou um maior tempo de maturação, ou seja, o resultado ele é atingido no longuíssimo prazo. E bem como seus retornos, eles são difundidos, eles são difusos, né? Eles perpassam mais de uma área, mais de um setor da economia, né? Essas características, elas podem ser agrupadas em 3 grandes grupos de fatores que eu vou entrar em seguida em mais detalhes. O primeiro deles, das características da infraestrutura urbana sustentável, que dificultam essa atratividade do financiamento, são os fatores socioeconômicos. Os retornos dos investimentos de infraestrutura sustentável, eles apresentam um foco relativamente maior nos benefícios sociais e ambientais frente aos retornos financeiros diretos, o que apresenta uma dificuldade na sua mensuração de resultados e na sua monetarização. Além disso, os retornos de tal investimento, sejam econômicos, sejam sociais, eles apresentam em média, como eu já mencionei anteriormente, um tempo de maturação mais longo, ou seja, levam muitos anos para se concretizar, o que perpassa ou vai além de um ciclo político, o que acaba retirando o recurso desse tipo de investimento e também torna ele mais arriscado, né, sob o olhar do setor privado. Os riscos dos impactos climáticos também, eles não são devidamente internalizados nas decisões de investimento, né? Um exemplo disso, por exemplo, são os ônibus elétricos. Nós sabemos que eles têm um claro benefício em termos de redução de poluição do ar, em termos de emissões, que, em termos de saúde da população, apresenta grandes retornos em economias, em termos de mortes, em economias em atendimento hospitalar. Mas nas decisões de investimento, essa economia ela não é considerada, e que acaba sempre preponderando o preço mais baixo dos veículos à base de diesel. O segundo fator das características do investimento que a gente considerou são os fatores de financiamento público, que muitas vezes as cidades dependem fortemente do governo federal e elas não têm espaço fiscal próprio, ou seja, não têm recursos próprios para desenvolver essa infraestrutura urbana sustentável. Além disso, muitas delas não têm credibilidade ou autonomia legal para assumir dívidas, como emitir títulos, que é no caso do Brasil, dos governos locais, tanto municipais quanto estaduais, eles não podem emitir títulos. Além disso, com as receitas próprias limitadas, muitos dos serviços urbanos competem pelo orçamento de outras prioridades da cidade, como saúde e educação. Né? Então, entre investir numa infraestrutura urbana sustentável, que é mais cara e que matura num longuíssimo prazo, num contexto de orçamento limitado, eu vou acabar priorizando a minha urgência, que seja saúde, educação, segurança e etc. E o terceiro grupo são os fatores de financiamento privado, né? Que afastam e tendem a afastar o investimento privado da infraestrutura sustentável, né? Novamente, o investimento em infraestrutura sustentável, em geral, ele foca em benefícios sociais e ambientais, ou seja, eles, em geral, não geram receita monetária direta, eles se materializam na forma de economia de custos ou redução de riscos, o que muitas vezes não atrai tanto o setor privado. Além disso, investimentos sustentáveis geralmente envolvem grandes custos de capital inicial, né? Embora essa economia que é gerada por eles possa acumular durante as operações e viabilizá-lo, mas o custo inicial ainda é alto e ainda afasta os investidores privados.
Ainda, o setor privado, em média, busca retornos mais rápidos e de maior magnitude do que os proporcionados pelas infraestruturas sustentáveis, né? Apesar de todas esses 3 grandes grupos de fatores de característica acabam afastando o financiamento, tanto público quanto privado, das infraestruturas urbanas sustentáveis, as cidades elas podem reduzir essa lacuna de financiamento aproveitando uma ampla gama de mecanismos focados em financiamento climático que vem surgindo depois do Acordo de Paris, como fundos verdes climáticos e os títulos verdes. Além disso, tem a alternativa de utilizar novas formas de orquestrar o financiamento, tais como combinações de financiamento público-privado ou combinações de mecanismos como blended finance, utilizando também o apoio dos bancos de desenvolvimento internacionais e nacionais. Ao trazer esse aspecto de sustentabilidade, tu também abre o acesso a esses fundos climáticos que foi mencionado anteriormente e as linhas de crédito sustentáveis, né? São alternativas para que esse financiamento ele seja desbloqueado. Dito isso, a gente perpassou as 3 grandes perguntas norteadoras. E agora a gente parte para as grandes conclusões de tudo isso que a gente conversou ao longo desse módulo. Em especial, as cidades elas são cruciais para o combate das mudanças climáticas, por concentrarem mais da metade da população do planeta e serem responsáveis por grande parcela das emissões e do consumo energético. As ações tomadas nas cidades têm grande impacto, tanto em termos por ter a maior população, como também por ter os maiores resultados ambientais, né? Direcionar os investimentos urbanos para a infraestrutura com potencial climático resiliente é uma grande oportunidade para apoiar as metas globais de mitigação, de conter o aquecimento global, ao mesmo tempo que é uma oportunidade de ativar a economia e atender a demanda crescente dos ambientes urbanos. São cerca de 30 trilhões globais de oportunidades estimadas para esse tipo de investimento nas áreas urbanas. Financiar essa oportunidade vai requerer criatividade, vai requerer novas formas de financiamento, utilizando desde novas combinações de recursos, mesclando recursos públicos e privados, bem como utilizar as oportunidades climáticas existentes. Nos módulos a seguir, vocês vão receber um panorama geral dessas oportunidades globais, desse financiamento, bem como as oportunidades regionais que as cidades têm para acessar e desbloquear o investimento urbano sustentável e levar as cidades da América Latina a uma trajetória de baixo carbono.